Olá, meus queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para mais uma lição neste trimensário e hoje vamos falar de um assunto muito importante, nada menos do que da vida e da morte. Pois bem, são os temas mais abrangentes que nós podemos falar. Mais uma vez conto com a preciosa colaboração da minha esposa e hoje não vamos fazer referência a ninguém a não ser a minha irmã, que nos segue também já há bastante tempo. Olá, Isabel, um beijinho para ti e também para a senhora que te presta cuidado, se não estou em erro é a senhora Otília, um beijinho para si também, é uma querida senhora de Moçambique, meu país natal, e aqui estamos mais uma vez pela graça do Senhor e queremos abordar este tema que é de extrema importância para todos nós. Milu, não te importas por favor de começar com uma oração? Com certeza, vamos orar então. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, muito obrigada porque mais uma vez, Senhor, Tu tens guardado a nossa vida, tens preservado a nossa vida e acima de tudo, Senhor, tens continuado a colocar no nosso coração a esperança da breve volta de Senhor Jesus, que nos anima e que nos consola a cada momento da nossa vida, Senhor. Obrigada também por esta oportunidade que nos dás uma vez mais de podermos nos inteirar da Tua Palavra, mergulharmos nela e compreendermos uma vez mais os ensinamentos que tens para a nossa vida, ensinamentos tão preciosos e tão necessários que de todo o coração, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua Palavra que um dia chegou até nós, Senhor. Amém. Obrigada também por estes queridos irmãos e irmãs e queridos amigos que nos acompanham, que também buscam estudar connosco esta Palavra, compreendê-la melhor ainda. E por isso, Senhor, agora que estamos para iniciar esta mensagem e esta reflexão, pedimos, Senhor, que na Tua graça nos concedas o Teu Santo Espírito. Amém, para que Senhor. Ele nos assista e nos faça compreender tudo aquilo que nos tens para revelar. Amém. Fica connosco, pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O autor aqui da lição começa a lição dizendo que com frequência se diz que a morte faz parte da vida e eu apreciei sobretudo a resposta que ele deu a isto. Ele diz apenas isto é mentira, ponto final. E é mesmo, é mesmo. A morte não faz parte da vida. Aliás, podemos dizer que nunca esteve na mente do Criador que a morte alguma vez fizesse parte da existência humana. Atenção, isso não quer dizer que Deus, que é um Deus omnisciente, ou seja, que sabe todas as coisas, não tivesse previsto que isso iria ocorrer. Ou seja, aquilo que ocorreu não apanhou Deus de surpresa, mas que estivesse nos planos de Deus a morte, isso não estava, ok? Então, a morte é algo totalmente estranho à vida. A morte é o oposto da vida. A morte é a cessação da vida, não é? Acho que não é preciso ser muito inteligente para chegarmos a essa conclusão, não é? Quando nós nos deparamos com a morte e vemos um dos nossos queridos, pois bem, completamente inerte, com o corpo completamente inerte, sem vida, portanto, nós sabemos que a vida ali terminou, ok? Graças a Deus, nós temos a esperança de que o mesmo Deus que deu inicialmente vida é capaz de restaurar a vida através do processo chamado ressurreição, ok? Mas, portanto, afirmar, como alguns afirmam, enfim, certamente por ignorância daquilo que a palavra de Deus revela, que, portanto, a morte faz parte da vida, isso é uma mentira completa e total, ok? Agora, nesta lição que nós iremos falar, e portanto esta lição é, por assim dizer, uma introdução ao estudo detalhado de algumas passagens de Filipenses 1, nós encontramos aqui, portanto, Paulo falar, portanto, deste assunto e também nos é aqui dito, e eu não poderia estar mais de acordo com isso, de que a vida é curta e é vital causar o maior impacto possível para o reino de Deus dentro do período de anos que Deus nos concede. Sem qualquer dúvida. Já que afirmamos várias vezes e gostaria de reforçar essa ideia, esse conceito de que esta vida é muito breve mesmo. Ainda me recordo que as últimas palavras que o meu irmão que faleceu agora no passado mês de novembro disse é que a vida são 2 dias.
obviamente que ele estava a usar uma imagem, não é? A vida não é só 2 dias, literalmente falando, não é? Mas o que ele queria dizer com isso é que a vida é muito breve, e realmente é. Mas Deus nos dá esta vida como uma preparação para a vida, que essa sim faz todo o sentido, essa sim terá gosto, e nós iremos, portanto, ter todo o prazer, portanto, em viver essa vida que é a vida eterna. Milu, primeiros comentários à lição desta semana. Estavas a falar sobre a questão de realmente, como diz o autor, e é verdade que a vida, ou seja, a morte não faz parte da vida, dessa vida inicial que o Senhor inspirou em cada um de nós, e o objetivo que ele tinha para o ser humano era uma vida eterna, sem interrupções, não é? O mesmo plano continua da vida eterna, no entanto estamos neste interregno, neste intervalo, e é tão interessante, marido, notar que esta questão da vida e do desejo da vida é tão natural em consequência do Criador que nos deu esta vida, que no nosso estado normal, e eu digo estado normal porque há momentos em que as pessoas, não estando bem, desejam a morte, não é? Mas no estado normal todos nós ansiamos pela vida, ninguém quer morrer. Portanto, a morte é estranha naturalmente, mesmo no nosso interior, na nossa mente. Nós resistimos, não é, à morte. Porquê? Porque nós fomos criados para viver, para viver eternamente, e portanto a vida é o maior dom que o Senhor nos concede, e graças a Ele, mesmo com este intervalo e mesmo com este interregno, há uma esperança que é a vida eterna em Cristo Jesus. E portanto, esta vida, e sobretudo particularmente, e durante esta semana o que vamos estudar mais particularmente, é que o apóstolo Paulo tinha este dom no seu dia-a-dia de apreciar a sua vida, mas para viver em função de Cristo. E é isto que traz a maior bênção do que é estar vivo. O estar vivo não é apenas e só uma mera reação às coisas que nos vão acontecendo, ou apenas a procura de prazeres pessoais, mas o apóstolo Paulo nos dá a dizer que, porque para mim o viver é Cristo. Portanto, ele tinha percebido e tinha já vivido esta maravilhosa experiência de que a vida faz todo o sentido quando nós temos o objetivo de honrar o Senhor, de conhecer a Jesus e de realmente fazer com que Ele se envolva no nosso dia-a-dia, mesmo nas coisas mais simples da vida, podermos dizer para nós o viver é Cristo. E, portanto, esta aprendizagem, esta bênção que o Senhor nos dá de se manifestar diariamente na nossa vida, faz com que não só a vida nos dê prazer, este verdadeiro prazer da esperança um dia da eternidade, mas também a mesma preparação que, se eu tiver que morrer, também estou bem. Portanto, era a tal questão da experiência de Paulo que nós vamos ver ao longo desta semana, e eu acho que isto é maravilhoso. E convém enfatizar, amigos, que quando Paulo fala aqui da vida, e nós iremos ver, aliás, podemos já ler, Milu, se não te importas, portanto, os Filipenses, portanto, os versículos de Filipenses 1, 19 e 20, podes ler, por favor. Sim, podes ler, portanto, Filipenses 1, 19 e 20. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Uau! Cristo seja engrandecido, não é? Quer pela vida, quer pela morte. Então reparem, isto para mim é muito importante. Paulo não estava, digamos, completamente agarrado a esta vida. Ou seja, ele estava, isso sim, e isso convém deixar muito, muito claro, ele estava agarrado, isso sim, à vida eterna, não é? Que é uma dádiva que nós recebemos, não por qualquer mérito da nossa parte que não temos, que isto fique muito claro, mas como uma dádiva, como um dom gratuito que o Senhor nos dá. Aí Paulo estava assim agarrado ao dom da vida eterna, e é aí que nós devemos estar agarrados, queridos. Não vale a pena, e digo isto muito honestamente, e de coração aberto, e Deus sabe que eu quero tomar essas palavras para mim mesmo, não vale a pena nós, digamos, nos esforçarmos demasiado. Não quer dizer que não é legítimo nós
obviamente, cuidarmos desta vida. Isso é uma responsabilidade moral que o Senhor nos dá, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, isso está muito claro. Portanto, não é absolutamente errado de todo nós podermos cuidar, digamos, da nossa vida. Mas há limites. Ou seja, quando nós começamos a querer preservar esta vida a todo custo, a todo custo, a todo custo, eu creio que aí já, digamos, nos encostamos da fronteira daquilo que passa a ser mórbido. Pois bem, nós devemos encarar naturalmente a morte. Quando eu digo naturalmente, reconhecendo que a realidade na qual nós vivemos compreende a morte, sabemos que a morte um dia deixará de existir, glória a Deus por isso, mas no contexto em que nós vivemos atualmente, pois bem, a morte faz parte da realidade e nós temos que aceitar essa realidade como ela é. Não vale a pena nós estarmos aqui, portanto, com subterfúgios ou ideias, não é? Enfim, a tentar escapar a essa realidade. Não. E Paulo não procurava de modo algum escapar a essa realidade. Aliás, ele até vai ao ponto de dizer, eu até preferia morrer. E agora aqui, ele diz aqui, portanto, nos versículos 21 em diante, ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ou é lucro, dizem outras versões. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então reparem, Paulo considerava as duas hipóteses como sendo absolutamente válidas. Quais eram as duas hipóteses? Ou morrer, ou viver, ou morrer. Ok? E creio que este mesmo Espírito deveria estar em cada um de nós cristãos, não é? Portanto, se nós verdadeiramente estamos em Cristo, não há que temer a morte. Isso é ponto assente. Agora, a grande questão, essa sim, que temos que resolver é, será que eu estou verdadeiramente em Cristo, sim ou não? Essa é que é a grande questão, ok? Porque, repito, se nós estamos verdadeiramente em Cristo, aí não podemos temer a morte, ok? E Paulo não temia, porquê? Porque estava em Cristo, não é? Paulo não tinha dúvida nenhuma de que estava em Cristo e Cristo estava nele, não é? Então, essa é que é a grande questão. Milu... Já agora deixa-me só falar um bocadinho sobre esta questão e sublinhar este aspecto do que para mim é viver, o viver é Cristo. Como dissemos há pouquinho, a vida do apóstolo Paulo centrava-se apenas e só no Senhor Jesus. E, portanto, o sentido da vida que ele encontrava era viver para o Senhor, era fazer a obra de Deus. No fundo, o sentido da vida, as decisões que ele tomava, o propósito do seu ministério, inclusive, a força para suportar o sofrimento, não é? Porque ele passou por muitos dos sofrimentos, era sem dúvida, estava centrado no Senhor Jesus e por isso é que ele também conseguia suportar e ultrapassar grandes das injustiças que fizeram na sua vida e ele nunca desanimar e ver-nos sempre uma palavra de alento e de esperança e, portanto, e uma postura bastante positiva na sua vida. Portanto, viver para Paulo não era só existir, apenas e só a existência em si. Portanto, era viver para Cristo, viver por Cristo e viver em Cristo. Portanto, todas as áreas da sua vida e em todos os momentos da sua vida, Cristo era realmente o seu grande objetivo. E se ele vive, então ele vivia para servir e para servir o Senhor Jesus. Por isso é que ele dizia que em todas as coisas, tanto na vida como na morte, o seu objetivo era engrandecer o nome do Senhor. E, portanto, quando há este objetivo e quando o Senhor, o Espírito de Deus, como víamos aqui na vida do apóstolo Paulo, toma conta da nossa mente, realmente nós temos uma perspectiva desta vida e, sobretudo, da vida futura, que é aquela que nos coloca numa forma e no melhor sentido que é viver. Porque viver sem ser com este conhecimento, e daí a importância, e a todos os queridos que nos acompanham, e o nosso objetivo também destes encontros que temos aqui e destas gravações, que é no fundo fazer chegar a muitas pessoas o conhecimento de Jesus, porque só Jesus é que dá sentido a esta vida e nos traz a esperança da vida eterna, porque viver sem isto é uma vida entregue a nada, porque mesmo que a gente viva os 50, 60, 70, 80 e depois é só isto a vida, é como diz o apóstolo Paulo, se a vida se resume apenas a esta experiência do lado de cá, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, o apóstolo Paulo tinha compreendido isso, que para que viver
viver para Cristo é a maior bênção. E se tivermos que morrer, também é uma bênção, porque morremos na esperança da vida eterna e, portanto, daí o conhecimento desta experiência real do dia-a-dia de Jesus e do Senhor estar envolvido no ministério e na vida do apóstolo Paulo é um grande exemplo para a nossa vida. Eu gosto muito do texto de 1 de João 2,25 que diz: e esta é a promessa que ele, Cristo, nos fez, a vida eterna. Ok? Então, era isto, mais uma vez, no qual Paulo estava focado. Agora, precisamente porque estava focado neste grande objetivo, nesta grande dádiva que o Senhor nos dá, repito, não pelos nossos méritos, mas pelos seus méritos, é que Paulo pôde suportar aquilo que suportou. Isso. E aqui em 2 de Coríntios, no capítulo 11, eu vou ler diretamente aqui da minha versão bíblica, a partir do versículo 23 e até ao versículo 27, ele diz assim: são ministros de Cristo. É dos poucos locais nas suas 14 epístolas que Paulo escreveu que Paulo fala de si próprio e dos seus sofrimentos. E creio que ele o fez com um objetivo. É porque havia pessoas que estavam a querer, digamos, competir com Paulo. E Paulo, digamos, não quer, digamos, puxar dos galões no sentido de dizer, não, mas eu tenho mais credibilidade do que vós, ou isto ou aquilo. Não, ele apenas indicou tudo aquilo que ele já tinha sofrido em prol do Evangelho. E então ele aí é como que se fizesse um apelo à consciência desses outros e dissesse: vocês têm um currículo igual ao meu? Portanto, ou seja, para mostrar que se alguém não se importou de sofrer o que já tinha sofrido pela causa do Evangelho, é porque verdadeiramente o seu coração estava em Cristo, estava no Evangelho. Então o que é que ele diz? São ministros de Cristo? Falando desses tais que queriam competir com ele. Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, e este abismo eu subentendo que tenha a ver com o naufrágio, portanto ele provavelmente ficou lá no meio do mar, se calhar agarrado a qualquer coisa, presumo eu. A minha tradução diz na voragem do mar. Exato. Portanto, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Imaginem, portanto, já havia falsos irmãos naquele tempo, não é só hoje. Portanto, esta foi uma realidade. Aliás, Jesus disse que o joio está entre o trigo. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. E agora aqui eu penso que é, permite uma expressão, a coroa, a cereja em cima do bolo. Ele diz no versículo 28, além das coisas exteriores, e o que ele acabou de referir e que eu acabei de ler, são essas tais coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E depois ele ainda diz, quem enfraquece que eu também não enfraqueça, quem se escandaliza que eu me não abrase. Se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então, Paulo está aqui a afirmar a verdade e toma Deus como testemunha de que aquilo que ele acabou de referir é a pura verdade. Então, apesar de todos os sofrimentos exteriores, das tais coisas exteriores de que ele fala, qual era a grande preocupação dele, Milu? Queres agora aqui abordar um bocadinho mais esta questão? Sim, é uma imagem muito bonita, depois aquela que ele vai usar, exatamente para expressar este amor que ele tinha por aqueles a quem ele tinha feito chegar o Evangelho e tinha ajudado na construção das igrejas, e todos estes versículos que aqui vêm na lição portanto, domingo, 1 de Coríntios, 1 de Tessalonicenses, Gálatas, Filemão, e ele diz, eu escrevo estas coisas para vos admoestar como filhos meus amados. E depois ele continua, pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus, isso, como pai a seus filhos, meus filhos por quem eu sofro, as dores de parto. Repara, um homem até identificar-se com aquilo que é apenas e só uma experiência da mulher, não é? Mas ao mesmo tempo este amor tão extraordinário que ele sentia
por aqueles a quem ele tinha feito chegar o Evangelho e considerava os filhos gerados desse Evangelho, não é? Portanto, eram seus filhinhos espirituais. E depois ele continua a dizer, meu filho Onésimo, por exemplo, quando ele aqui fala em Filemão, Onésimo, que gerei entre as algemas. Então repara, esta imagem que o apóstolo Paulo usa, de realmente ter feito, ter trazido ao nascimento, não é, à vida espiritual, muitos daqueles para os quais ele escrevia e para os quais ele, portanto, tentava enriquecer e tentava fortalecer na sua fé. Então esta imagem, repara, assim, e até o autor diz, e é verdade, tal como Jesus não poupou nada para nos salvar, não é? Não se poupou em coisa nenhuma, o apóstolo Paulo estava disposto a gastar-se, a ser gasto pelo Evangelho e por aquilo que ele realmente fazia e se dedicava e se entregava por amor a estes que realmente ele queria que também amassem a Jesus como ele amava e vivessem para Jesus como ele vivia. Então, mais uma vez aqui temos um apóstolo Paulo, uma pessoa tão forte a nível intelectual, não é? Com uma autoridade de conhecimento extraordinário, mas baseava-se e resumia-se tudo, esse conhecimento a amar como Jesus o amava, a doar-se como Jesus tinha doado por ele, a fazer pelos outros aquilo que Jesus estava a fazer por ele. Então isto é o verdadeiro Evangelho, isto é a verdadeira vida. E ele tinha encontrado o sentido da verdadeira vida, que é isto mesmo, portanto, na graça de Jesus, ser instrumento nas mãos do Senhor para a bênção daqueles queridos que estavam, pronto, à sua mercê e à sua orientação. Falaste aí de uma coisa, Milu, que é a questão do conhecimento que Paulo tinha, e efetivamente Paulo tinha muito conhecimento. Agora, duas coisas. Primeiro, esse conhecimento não era apenas fruto das suas capacidades intelectuais. E com isto eu não quero dizer que Paulo não tivesse excelentes capacidades intelectuais, que tinha. E isso é absolutamente inegável. Mas eu creio que o conhecimento que ele tinha, o grande conhecimento que ele tinha, não era apenas e só resultado das suas boas e excelentes capacidades intelectuais. Esse conhecimento que ele tinha era o resultado prático do seu relacionamento com o Senhor. E como ele tinha esse relacionamento real com o Senhor lhe revelava muitas coisas. Como é que nós podemos também ter conhecimento? É só pelas nossas capacidades intelectuais? Amigos, se fosse assim, então aqueles que têm mais dons intelectuais estariam em grande vantagem sobre aqueles que não têm, não é? Porque, enfim, reconhecemos que há pessoas que têm mais capacidades, uns têm mais capacidades físicas, outros têm mais capacidades intelectuais, outros têm mais capacidades emocionais, enfim, nós somos diferentes, as nossas capacidades não são iguais em todos, não é? Mas, se assim fosse, então nós estaríamos em desvantagem. Pois bem, aquilo que nós vemos, e Paulo, por exemplo, quando escreve a primeira epístola aos Coríntios, vai dizer, olha, sabem uma coisa, hão de ver que Deus não chamou a maior parte dos sábios deste mundo, não é? Chamou os humildes. Então, muitas vezes aqueles que eram humildes acabavam por revelar maior conhecimento do que aqueles que, até do ponto de vista humano intelectualmente eram mais fortes. Querem um exemplo extraordinário? Os discípulos que Jesus escolheu, não é? Para serem seus apóstolos. Pois bem, ele podia ter escolhido os indivíduos com doutoramento em teologia da altura, não é? Estou a atualizar os termos. Não escolheu esses. Escolheu homens simples, homens do campo, homens pescadores, não é? E esses homens, depois de terem recebido a formação teórica e prática com Jesus, transformaram-se em quê? Em autênticos baluartes, não é, do cristianismo. Então, acham que hoje o modo de Deus escolher pessoas é diferente? É evidente que não. Então, quando nós nos rendemos humildemente ao Senhor, o Senhor opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, e nós adquirimos um conhecimento que não pode ser adquirido de nenhuma outra forma. Agora, esta foi a primeira parte. A segunda parte, Paulo usava todo este conhecimento, canalizava para o bom relacionamento com as pessoas. E, queridos, deixem-me dizer-vos isto muito honestamente. Se todo o conhecimento que nós podemos ter e receber do Senhor através da sua palavra não nos conduzir passo a passo a termos um melhor relacionamento com o nosso próximo e particularmente com a nossa família de fé, e até diria em primeiro lugar com a família de sangue, então o nosso cristianismo é oco e não faz sentido nenhum.
Portanto, o nosso cristianismo, todo o conhecimento que o Senhor, na sua graça, nos revela, tem que se transformar num melhor relacionamento uns com os outros, ok? Ou seja, isto não põe em causa a necessidade do conhecimento, atenção, volto a dizer, mas este conhecimento tem que se transformar num bom relacionamento com todos. Sermos mais afáveis, mais gentis, mais amorosos, perdoar-nos uns aos outros quando alguém falha, porque nós também falhamos e gostamos que os outros nos perdoem a nós, então devemos perdoar as faltas que os outros nos fazem. Então tudo isso ajuda-nos a crescermos e a podermos ter um relacionamento melhor uns com os outros. E Paulo atingiu o topo. No fundo eu diria que é o Evangelho na prática, Sem não é? dúvida. Porque se nós apenas temos a teoria, mas depois no dia-a-dia nós não praticamos aquilo que o Senhor nos ensina, é uma incoerência total Sem dúvida. e somos falsos crentes, porque uma coisa é falar, outra coisa é experimentar. E é tão interessante que aqui na lição de domingo, mesmo em relação à vida de Paulo, esta citação que aqui vem de Ellen White, do Atos dos Apóstolos, que diz: a paciência e o bom ânimo de Paulo durante a sua longa e injusta prisão, a sua coragem e fé eram um sermão constante. Cá está a prática do Evangelho. Ele tinha todas as razões para ser um homem ressentido e um homem aborrecido, não é? Porque, afinal, a fidelidade ao Senhor só lhe estava a trazer consequências negativas. Portanto, é por eu ser fiel ao Senhor que tudo me acontece, inclusive uma prisão injusta, uma longa e injusta prisão. Isso. E aqui Ellen White está a dizer que o facto de, diante dessas circunstâncias, a sua coragem, a sua fé, eram uma pregação autêntica e poderosíssima, como diz assim, era um sermão constante. A sua vida vivia para refletir a graça do Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus é sentida e experimentada pelo apóstolo Paulo nos momentos de maior desgraça da sua vida, que é aqueles momentos tristes que ele passa, em que o ser humano faz mal, em que o ser humano pune e é horrendo para com outro ser humano, e era isso que ele estava a viver na sua pele, mas ele dizia para ele, não importa, porque o importante era Cristo ser engrandecido e, portanto, isso era o mais importante. Isto é uma pregação extraordinária. É uma pregação e é um exemplo para nós, porque nós não podemos permitir, queridos, que, digamos, o ressentimento ou, digamos, qualquer coisa que de negativo nos aconteça possa nos tornar pessoas azedas. Se nós verdadeiramente queremos em Cristo e se temos confiança em Cristo, então nós olhamos para o exemplo de Cristo e dizemos: mas o que é que o Senhor Jesus passou enquanto esteve nesta terra? Uau! Portanto, eu digo-vos, a passagem de Cristo por esta terra foi essa vida em si que era o que dava mais significado ao Senhor? Claro que não. Ele passou por esta terra como uma necessidade imperiosa para que o plano da salvação se cumprisse, mas era algo passageiro. Assim nós devemos olhar para a nossa vida como algo passageiro também. A partir do momento que estamos em Cristo, esta nossa vida é algo passageiro. É uma preparação para a vida eterna. E essa sim, nessa é que nós nos devemos focar inteiramente. Agora, como ainda diz aqui, portanto, Paulo vai dizer... E ele sabia isso por experiência própria, não era apenas por conhecimento, que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão quê? Serão perseguidos. Inevitavelmente. Mas isto, se nós não compreendemos, e passamos já para a lição aqui de segunda-feira, e gosto muito aqui das primeiras palavras que o autor escreveu, diz assim: todos nós, especialmente os crentes, estamos envolvidos no grande conflito que ruge furioso à nossa volta e, na verdade, também dentro de nós. Se nós não percebemos isto, queridos, nós estamos perdidos na nossa vida espiritual. Estamos perdidos. Quando eu digo perdidos, ou seja, intelectualmente nós estamos perdidos. E eu já encontrei pessoas que aparentemente, digo bem, aparentemente, porque só Deus conhece o coração de cada um, parece que não captaram ainda a essência disto. Nós vivemos num grande conflito. Ponto final, parágrafo. É esta a realidade. E quando nós nos juntamos a Cristo, e quanto mais queremos seguir a Cristo, mais o inimigo fica furioso connosco. E manda tudo. Reparem, todos os problemas que aconteceram na vida de Jó, lembram-se do livro de Jó? Quem é que os trouxe? Foi Deus ou foi o diabo?
Foi o diabo, claramente. Então, Deus permite, sim, mas Deus não é o autor do mal que vem sobre nós. E quando Deus permite, é sempre para nos refinar o caráter. Eu tenho uma pregação que falo de Jó e da experiência de Jó e que mostra que havia alguns detalhes no caráter de Jó que precisavam de ser refinados. E quando Jó passa por aquela enorme provação, pois bem, isso vai ser refinado. E Jó aí reconhece realmente que o Senhor era sábio e que, portanto, ele era pecador e ele necessitava de fazer... E vocês perguntarão, então, mas não está escrito que Jó era um homem justo? Pois era, mas no final do livro de Jó, no capítulo 42, diz lá que me arrependo no pó e na cinza. E eu pergunto, então ele arrepende-se de quê? Se não tinha pecados, arrepende-se de quê? Jesus não disse na parábola da ovelha perdida que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento? Se a pessoa é justa, não necessita de arrependimento. Porquê que Jó então se arrependeu? Ele tinha problemas na sua vida, problemas que estavam ocultos, que ele próprio desconhecia e que só a provação é que fez com que se revelasse. Para nós é a mesma coisa, queridos. Quando Deus permite a provação, é para revelar-nos problemas que nós temos, para resolvermos esses problemas com o Senhor e finalmente ficarmos melhor ainda. Aqui na lição portanto, de segunda-feira, lendo aqui em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 6, vai falar sobretudo de onde é que se baseia, sobretudo onde é que se passa o grande conflito, verdadeiramente onde se passa o grande conflito. E aqui quando o apóstolo Paulo diz, portanto, 2 de Coríntios 10, 3 a 6, porque embora andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então repara, as armas espirituais mais mortíferas são as ideias boas e as ideias más, não é? Ou seja, o grande conflito passa-se sobretudo a nível da nossa mente. Portanto, é aqui que se trava a grande luta entre aquilo que Deus nos propõe, escolher a vida, não é? Para que vivais as boas decisões, as boas escolhas, mas é aqui também que o inimigo tenta se encaixar e tenta galopar na nossa mente para ganhar vantagem e para nos desanimar e para nos vencer a nível do nosso pensamento. Então reparem, Satanás usa, por exemplo, a crítica, usa o embaraço, usa a traição, usa o medo, usa a pressão dos colegas, uma série de ferramentas que o Senhor Jesus não usa. Portanto, porque o Senhor Jesus é bom e apenas da parte do Senhor Jesus vêm coisas boas para a nossa vida. E este conflito na nossa mente entre ouvir a voz de Deus e consentir que seja Ele a tomar conta da nossa vida, ou ceder às sugestões do inimigo e ser Ele a tomar conta da nossa vida, isto é o grande conflito. Portanto, e em todos os dias, nas decisões que temos que fazer, nas escolhas que temos que fazer, nas ações mais simples da vida, nós estamos dentro deste conflito. É que é impossível sair. Nós não estamos fora. Olha, não estou com Deus, mas também não estou com o inimigo. Não há caminho neutro. Portanto, só há um lado, que é o lado do Senhor, e o lado do inimigo. Então este grande conflito, e por isso é que o Senhor, o que é que nos propõe? Usar a misericórdia, usar a bondade, usar a paz, a brandura, usar a longanimidade, a bondade, o autocontrolo. O que é que isto é? São as armas de Deus. Isso. Portanto, são completamente opostas às armas do inimigo. E às vezes, queridos, até pode parecer, Senhor, mas diante desta circunstância convém também nós respondermos à altura, não é? Porque o outro está a ser violento e eu também tenho que o ser para ver se ganho e se venço. Queridos, essas não são as armas de Deus. Nós não ganharemos, nós perderemos e muito. Então, nós não temos que duvidar das armas que o Senhor nos entrega. Nós só temos que exercitá-las na nossa vida. E ao exercitá-las na nossa vida, nós vamos perceber que realmente o Senhor é muito mais poderoso e que as armas de Deus realmente são muito mais eficazes e poderosas, não só na resolução das dificuldades aqui desta vida, mas também na preparação
do nosso caráter para um dia podermos estar na vida com Jesus. Amém, amém, muito bem. Agora, há aqui um aspecto que é referido na lição de terça sobre algo que Paulo diz e que eu já li, portanto está em Filipenses 1, 23 e 24, quando ele diz que preferia partir e estar com Cristo. E muitos têm interpretado isto achando que quando alguém morre vai imediatamente para a presença de Cristo. Será que era isto que Paulo queria dizer? Pois bem, se fosse isto que Paulo quisesse dizer, então teríamos aqui um grande problema. E o grande problema é que o próprio apóstolo Paulo estaria em contradição com ele próprio. Okay? Vocês dirão, como assim? Bom, é que Paulo disse, e já agora deixem-me aqui mostrar-vos, portanto, outros textos. Paulo vai dizer, por exemplo, e se quiseres acrescentar alguma coisa, Milo, enquanto eu procuro aqui. Para agora, se calhar, vou ler os versículos de Filipenses 1, 23 e 24. Sim, eu já li, mas podes ler na tua versão, que eu até gosto mais aí. Lê. Enquanto procuras esse... Diz, ora de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isso. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Isso. Agora, reparem, por exemplo, em 1 de Coríntios, e foi Paulo também que escreveu esta epístola, em 1 de Coríntios, no capítulo 15... e nos versículos 22 e 23 Paulo diz o seguinte: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando é que nós seremos vivificados, segundo o apóstolo Paulo disse? Na sua vinda. E o que é que ele quis dizer com este vivificados? Ele é ainda mais explícito em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, e nos versículos 13 a 18, quando ele diz assim: pois se queremos que Jesus, vou ler a partir do 14, pois se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, e quando aqui Paulo diz nós os vivos, ele está a identificar-se com aqueles que estariam vivos quando Cristo viesse, porque aqui ele fala como vivo, não fala como morto, obviamente, não é? Esta é outra má interpretação que as pessoas dão, dizendo que Paulo achava que estaria vivo quando Cristo viesse. Não achava coisa nenhuma. E como é que nós podemos afirmar isto perentoriamente? Porque na epístola seguinte, no capítulo, portanto, no capítulo 2 e no versículo 1, ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, e já agora eu leio também até ao versículo 3, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, Paulo está a fazer uma advertência aos mesmos Tessalonicenses a quem tinha enviado a primeira epístola e na qual tinha dito nós os vivos, os que ficarmos, portanto, até à vinda do Senhor. Ele está a dizer, irmãos, não permitais que ninguém vos demova, digamos, da vossa mente com facilidade, supondo tenha chegado o dia do Senhor, ou supondo, o que é que ele queria dizer com isto? Que o dia do Senhor, ou seja, o dia da sua segunda vinda, esteja para chegar. E depois ele diz no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o quê? O dia do Senhor, ou a vinda do dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E depois mais à frente no versículo 5 ele diz, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então o que é que Paulo aqui está claramente a dizer? Ele está a chamar a atenção porque ele via que havia um erro que estava, digamos, a introduzir-se no seio dos Tessalonicenses e muitos estavam a acreditar que a vinda do Senhor estava em breve. E Paulo diz, não, irmãos, não permitais que isso alguém vos demova com facilidade da vossa mente, porque a vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E já agora, onde é que acham que Paulo foi buscar essa ideia da apostasia? Ao livro de Daniel, do Antigo Testamento, que ele conhecia certamente muito bem, quando fala daquele longo período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, em que um poder representado pela ponta pequena oprimiria os santos do Altíssimo. Estão a ver? Então Paulo sabia isso muito bem. Então como é que podemos afirmar hoje que Paulo achava que estaria vivo quando Cristo viesse? Isso é uma completa loucura, afirmar isso. Portanto,
Paulo tinha a plena consciência que a vinda do Senhor ainda estava demorada, porque não iria ocorrer sem que primeiro viesse a apostasia. Então, voltando ao meu raciocínio, portanto, isto foi só para explicar que quando Paulo diz nós os vivos, ele estava apenas a fazer uma identificação, estava a identificar-se com aqueles que estariam vivos quando Cristo viesse. Então ele diz, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, estou em 1 Tessalonicenses 4,16, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo é extremamente consistente ao dizer que a nossa reunião com Ele, como ele disse também aqui em 2 Tessalonicenses 2 e no versículo 1, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Então, quando é que se dará a nossa reunião com Ele, com Cristo? A quando da sua segunda vinda. Então, pergunto, como é que acham que Paulo entraria em contradição com ele próprio, dizendo que quando ele partisse, quando ele morresse, iria estar com o Senhor? Não pode ser, queridos. Simplesmente não pode ser. Porque aí ele estava em contradição. E quando há uma contradição é porque há uma mentira. Porque a verdade nunca se contradiz. Estão a ver? Então Paulo, ele é extremamente consistente porque é o Espírito da verdade, o Espírito Santo que lhe revela. E, portanto, nós temos que interpretar à luz daquilo que o próprio Paulo disse noutras passagens. Por isso é que é muito perigoso nós pegarmos num só texto e fazermos de um só texto uma doutrina. Muito perigoso mesmo. E já aqui disse e volto a dizer, um texto fora do contexto é um pretexto. Então, quando nós tomamos o contexto imediato ou o contexto mais alargado dos escritos de Paulo ou o contexto ainda mais alargado de toda a Bíblia, fica absolutamente claro que Paulo tinha a noção de que a morte é um sono e um sono de total inconsciência. Sendo assim, ao morrer, o momento consciente a seguir que ele iria viver seria o momento em que ele seria ressuscitado a quando da segunda vinda de Cristo. E, portanto, desde a sua morte até à vinda de Cristo, quanto tempo passa? Para ele, Paulo, agora ele está a falar por ele, era o momento seguinte. Então, o próximo momento, depois de morrer, é estar com Cristo quando Cristo vier pela segunda vez e ressuscitar os mortos que morreram em Cristo. Estão a perceber? É isto que Paulo queria dizer. Agora, se nós fazemos dizer que Paulo achava que imediatamente após a morte iria para a presença de Cristo, como infelizmente milhões e milhões e milhões de professos cristãos hoje afirmam, isso é pôr Paulo em contradição. E se pomos Paulo em contradição, então estamos a dizer que Paulo tinha o espírito da mentira. Se tinha o espírito da mentira, tinha o espírito de Satanás, que é mentiroso e pai da mentira, e não o espírito de Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estão a entender as implicações que isto tem, amigos? Nós temos que ser corretos na interpretação da palavra de Deus e nunca permitir que a palavra de Deus se contradiga, porque ela não se contradiz. A contradição a haver é na mente daqueles que interpretam, não é na palavra em si mesmo, ok? Esta questão da aceitação da imortalidade da alma, no fundo acaba por ser aquilo que no início nós estávamos a dizer, que é a pessoa tenta arranjar uma solução para a morte. Isso. E não quer morrer, e lá está, a tal questão de não querer morrer. Mas a resposta para a morte também vem na palavra de Deus, e existe solução para a morte, só que não é aquela que é aceita, como tu disseste, pela maioria dos cristãos. A questão da imortalidade da alma não é bíblico. Não. Portanto, quando nós compreendemos a palavra de Deus, a solução para a morte é a ressurreição em Cristo Jesus. Portanto, é interessante, e o autor até achei muito interessante aqui, quando ele faz esta referência, se quando as pessoas morrem e eles vão imediatamente para o céu, imagino que teria sido com Lázaro. Isso. Não é? Depois de Lázaro ter passado 4 dias a divertir-se no paraíso, não é isto agora, e entre aspas, um anjo chega com as más notícias dentro do lamento de Lázaro, mas Jesus chama-te de volta à terra, não podes ficar aqui. Portanto, eu se estivesse no lugar de Lázaro dizia, não, eu não quero voltar para a terra. Frustradíssimo, não é? Então, mas eu estava no bom e agora vão-me tirar o bom. Portanto, não faz nexo nem sentido nenhum, queridos. É evidente, deixa-me só aqui acrescentar, Milu, é evidente que isto que o autor está aqui a dizer é uma suposição, não é? Com certeza. Isto não aconteceu, claro. É óbvio, não é? É uma suposição. Portanto, estamos a supor que... Exatamente, ou seja, qual seria a reação? Ou seja, para dizer e dar a entender que não tem sentido nenhum. Ou seja, quando nós morremos, e por isso é que o apóstolo Paulo estava confiante e a dizer que logo estaria com Cristo, mas logo estaria com Cristo porque a morte é apenas um instante para aquele que está morto, isso. Não para nós que estamos vivos, que sabemos que os nossos queridos faleceram há 1, 2 meses, anos, 10 anos, 20 anos. Mas quem está morto, como não há consciência, não há vida,
não há pensamento, não há nada, tudo está entregue ao esquecimento, é realmente o tal sono, sem sonhos e sem nada, portanto é uma paragem autêntica. Quando a pessoa volta novamente à vida, porque Jesus a chama, porque o Senhor Jesus já vai ressuscitar, é como se tivesse sido aquele momento, naquele instante em que ela tenha morrido. E por isso, o apóstolo Paulo, compreendendo o que era a morte, a não imortalidade da alma, e que aceitava o ensino bíblico, então para ele, se morresse, rapidamente ia ver Jesus, porque o Senhor Jesus voltaria e o ressuscitaria, não é? E portanto é essa a questão. E além disso, Milu, o que Paulo queria, e por isso é que ele diz que a morte é um ganho ou é um lucro, não é? É que ele sabia que quando morresse iria acabar os sofrimentos. Exatamente. Ou seja, não iria ter mais sofrimentos daquela lista enorme que ele já tinha, não é? Exatamente. Portanto, quando nós morremos, acabou. Portanto, os sofrimentos acabam. Portanto, como Paulo vai dizer provavelmente na última epístola que ele escreveu, que é a 2 Timóteo, completei a carreira, não é? Portanto, ele queria completar a carreira e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Mas se Deus achasse que ele ainda deveria fazer algo nesta terra, pois bem, ele estava, digamos, na disposição de aceitar isso. Exato. Okay. E por isso é quando ele diz que morrer era ganho, não era nenhuma perda. Ou seja, a morte, quando Deus assim permitir que devesse morrer, não é? Não somos nós a escolher a morte, portanto isto é completamente diferente, mas aquilo que Deus traz sobre a nossa vida no momento em que nós podemos morrer e adormecer. Porquê? Porque é que não era uma perda? Porque logo que ele abrisse os olhos, ele estaria com Cristo, não é? Portanto, ele estaria logo naquilo que ele mais ambicionava, que era estar na presença do Senhor. E como tu disseste, acabariam os sofrimentos, as prisões, as perseguições, e portanto ele não tinha saudade nenhuma disso, pelo contrário, não é? Era um ganho. E agora repara, é muito interessante, eu até pus aqui uma notinha, ou seja, a morte seria um ganho, não porque ele desprezasse a vida. Isso. E lá está. Porque às vezes nós podemos dizer é bom nós ambicionarmos a morte ou ansiarmos a morte. Isso não é saudável, queridos. Isso é mórbido. É mórbido e é doente, é uma doença. Portanto, não é porque ele desprezasse a vida que ele dizia que o morrer era lucro, mas era antes porque ele tinha uma esperança cristã que ia para além da vida. Bem. E portanto é esta esperança cristã, para já, que nos faz alegrar nesta vida, agradecer a Deus pela vida que nós temos, poder canalizá-la e condicioná-la para vivermos para Cristo, porque este é que dá o sentido à vida, e mesmo que tenhamos que adormecer, então também estamos bem, porque Deus, quando abrirmos os olhinhos, já estamos com Jesus. E portanto, isto é uma benção, o apóstolo Paulo tinha percebido isto, o apóstolo Paulo estava a viver isto, e por isso era esta grande confiança que ele tinha no Senhor, tanto na vida como se tivesse que ser também na morte. Já agora, e para aqueles que gostam destes pormenores, eu sou um desses que gosta desses pormenores, dizer-vos o seguinte, uma vez durante as minhas investigações como estudante de teologia, eu descobri uma fonte judaica que dizia que Paulo teria cerca de 24 anos quando se converteu. Ora, nós sabemos, e isso sabemos com segurança, que a conversão de Paulo se deu no ano 34, que foi exatamente no ano em que terminou o período profético das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27, ok? Eu vou ser muito rápido em explicar isto. Então, o ano 34 foi o ano em que esse período profético concedido, digamos, essa segunda oportunidade concedida aos judeus, como povo de Deus, terminou, portanto, no ano 34. E aí foi quando Paulo se converteu. Se Paulo tinha 24 anos aí, então 34 menos 24 dá 10, quer dizer que ele terá nascido no ano 10. Ora, também sabemos com grande acuidade que Paulo terá falecido no ano 67 da era cristã. Então, 67 o ano da morte. Se 10 foi o ano do nascimento, 67 menos 10, 57. Então, Paulo terá falecido com a idade de 57 anos. Era novo ainda. Ok? Mas podemos dizer que, reparem, desde os 24 anos até aos 57 anos, façam as contas, portanto passam-se 33 anos. Esses 33 anos foram completamente gastos, por assim dizer, na causa de Cristo. Paulo gastou-se totalmente na causa de Cristo. Quando ele faleceu, ainda novo, mas Paulo, digamos, estava gasto. Mas vou-vos dizer, ele gastou-se de forma tão bem que cerca de 2000 anos depois ainda vemos os resultados do trabalho de Paulo. Isto é extraordinário. E que a nossa vida possa ser algo
enfim, não vou dizer igual, porque não conseguimos Claro. chegar aos calcanhares de Paulo, não é? Mas que a nossa vida possa também ser gasta na causa do Evangelho. E quando tivermos que fechar os olhos, mesmo que seja ainda numa idade relativamente jovem, entre aspas, pois bem, que façamos-lo com alegria, como ele certamente viu a morte com alegria. E se calhar por isso é que Deus também permite que ela possa ter adormecido até mais cedo, não é? Isso. Porque realmente o sofrimento tinha sido muito Ellen grande e a White- dedicação. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, ela dá a entender que Deus permitiu que Paulo descansasse porque sabia que os sofrimentos eram muito grandes e, portanto, foi uma graça que o Senhor fez. E, Claro, portanto, claro. E é uma graça que o Senhor do- nos pode fazer também se nos permitir adormecer, mas que adormeçamos, obviamente, com a sua fé nele. Milu, falta-nos a lição de quarta e quinta que Isso. tratam do assunto da unidade. Temos 10 minutos ainda. Sim. Vamos Aqui falar no então... no capítulo 1, portanto, de Filipenses, versículo 2, Filipenses 1, 2, diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, sobretudo, vai tocar aquele aspecto do Evangelho de João, no capítulo 17, que nós sabemos que foi aquela oração do Senhor Jesus, não é? Portanto, João, capítulo 17... e ler só os versículos 17 a 19, está bem? Só para recordar. Portanto, João 17, 17 a 19 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. É muito interessante quando nós falamos desta questão da unidade, o de estarmos unidos e vivermos unidos, não é vivermos descaracterizados ou desprovidos da nossa identidade. Ora bem. Porque nós somos diferentes, cada um, diferentes um dos outros, e isto é uma bênção. É verdade que às vezes há diferenças que nos podem irritar nos outros em relação a nós, porque nem sempre pensamos todos iguais, nem sempre fazemos as coisas da mesma forma, e embora isso seja muito bom, ao mesmo tempo pode trazer uma certa tensão. Mas o sermos diferentes não impede a unidade. Isso. Até pelo contrário, porque repara, o que é que traz a unidade? Não é o eu acho, o eu penso, o eu quero, o eu sinto, não é isto que traz a unidade, pelo contrário. Isto traz a divergência, Isso. porque eu sinto de forma diferente de ti, eu penso de forma diferente de ti, e eu posso fazer as coisas de forma diferente de ti, portanto, não é isto que está a trazer a unidade. O que vai trazer a unidade é isto que o Senhor Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, unidos numa só palavra, num só ensinamento, mas podendo sentir as coisas de forma diferente, mas baseados na mesma verdade. Então é isto, aliás, o autor até aqui vai falar sobre esta palavra grega que o apóstolo Paulo, e era este que eu queria ler há pouco, não era o 1:2, era o 1:27, há pouquinho quando eu li, Filipenses 1:27, quando ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, num só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E repara, a palavra aqui, quando diz deveis portar-vos dignamente, não é? Na minha tradução, não sei como é que diz a tua, aqui é estar firmes, no fundo, é o politeomai, que significa viver como um cidadão. Mas como cidadão de onde? Do reino não eterno. Isso, não é de qualquer lugar, é como um cidadão do reino eterno. E agora repara, como é que nós podemos viver como se... Quer dizer, estamos aqui, mas não somos daqui, que foi o que o Senhor Jesus disse, não é? Então somos embaixadores de um reino que não é esta terra. Nós estamos no estrangeiro. Exato, somos imigrantes. Porque era assim, nós pertencíamos a este reino, Isso. ao reino terrestre, mas a partir do momento em que aceitamos Cristo, passamos a ter outra nacionalidade. Então, a partir do momento em que passamos a ter outra nacionalidade, passamos a ser estrangeiros e Paulo não diz em Hebreus: nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra. É isso mesmo. Portanto, não estou a dizer nada da minha cabeça, é o que está escrito, não é? Portanto, nós somos estrangeiros nesta terra porque já não somos desta terra.
E louvado seja Deus por isso, não é? Então Exatamente. nós estamos aqui de passagem, mas como estamos nesta terra, somos aquilo que tu disseste, somos embaixadores do novo reino ao qual pertencemos, somos embaixadores junto dos outros que ainda são deste reino e que queremos que seja também do reino do qual nós já somos agora. Okay? Exatamente. E é interessante o autor aqui a recordar aquilo que diz, o que é o Sermão da Montanha, que vai dizer o que é que significa ser esse tal embaixador, no fundo filho de Deus, filho do Pai Celeste. É pobre de espírito, é manso, tem fome e sede da justiça, é misericordioso, puro de coração, pacificador, dá a outra face, ama os inimigos, abençoa os que o amaldiçoam e faz bem àqueles que o odeiam. E repara, marido, ser embaixador, realmente ter estas características, é só pela graça de Deus em nós. Portanto, nós, infelizmente, nascemos numa tendência pecaminosa que, de forma alguma, seremos alguma vez capazes, na nossa carne, de viver esta graça de sermos estes embaixadores. Nunca o seremos, queridos. Não. Então o apóstolo Paulo experimentou este novo nascimento, esta graça que é de viver no poder do Espírito, naquilo que está, de um poder sobrenatural, que não está em nós, mas que pode estar em nós através da graça e do Espírito de Deus, para sermos realmente estes embaixadores. Para que verdadeiramente então venha a unidade, e pela unidade, como diz o Senhor, para que sejam um, como nós somos um também, não é? Que diz o Senhor Jesus no capítulo 17 de João, para eles serem um nestes princípios, nesta forma de ser, de viver na graça do Senhor, que nos torna realmente com o mesmo objetivo. Nós temos o mesmo objetivo. E qual é o mesmo objetivo, queridos? Seja viver para Cristo, morrer em Cristo, e enquanto nós vivemos sendo embaixadores, mostrando estas graças que o Senhor através de nós pode mostrar. Milu, tu já referiste, mas eu quero ainda dar uma ênfase a este aspecto. Há pouco leste os textos de João 17, 17 a 19, e eu quero ler o versículo 21, que é um versículo que hoje é muito citado pela maior parte dos cristãos na cristandade em geral, não é? Que é este: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então hoje há este desejo de unir todos os cristãos do mundo inteiro, católicos com ortodoxos, com protestantes, com evangélicos, mas hoje em dia já este movimento ecuménico, como é chamado, já se quer estender também às religiões não cristãs, como se isto fizesse algum nexo. Quer dizer, entre aqueles que se dizem cristãos, ainda eventualmente faz algum sentido procurar a unidade. Agora, de cristãos com não cristãos, isso é um total absurdo, deixem-me dizer-vos, porque o apóstolo Pedro foi muito claro ao dizer que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, só há salvação através de Jesus Cristo. Ora, então como é que eu posso estar unido a alguém que não aceita Jesus Cristo e que ele seja o único Salvador? Não dá. Simplesmente não dá. A Bíblia não diz em Amós 3:3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Portanto, não dá. Agora, mesmo entre cristãos, qual é a base que permite a unidade? O Senhor falou da unidade, sim, não há dúvida, está cá, não há como dar a volta ao texto, ok? Mas o versículo 21 é precedido do versículo 17 que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta. Unidade sim, mas unidade em que base? Na base da verdade. Que verdade? A verdade que está na palavra. Qual palavra? A palavra de Deus. Então não há possibilidade alguma de verdade, que isto fique muito, mas muito claro na mente de cada um de vós. Não há possibilidade de uma unidade genuína e verdadeira a não ser na plataforma da verdade. E que verdade, repito, a verdade bíblica. Então a Bíblia tem que ser o grande fundamento que une todos os cristãos. A Bíblia e só a Bíblia, o grande princípio protestante, só a Escritura. É aí que nós podemos e nos devemos unir. À parte disso, esqueçam, não há unidade nenhuma. Há uma fantochada de unidade, mas não é a unidade verdadeira. Portanto, a verdadeira unidade pela qual Cristo orou ao Pai é uma unidade na verdade, não fora da verdade. Fora da verdade não há unidade. Ok? Porque aí nós vamos ter as nossas divergências. Eu penso assim, eu acho assim, não tem que achar nada.
Nós temos é que nos entrar em sintonia com a palavra, com o que está revelado. E aí sim, nós iremos estar em unidade uns com os outros. Porque aí não é mais o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, mas é o que Deus quer. E quando eu rendo a minha vontade à vontade do Senhor, tu rendes a tua vontade à vontade do Senhor, então aí estamos unidos. No mesmo entendimento, nos mesmos objetivos, nas mesmas aspirações, eu e tu e todos nós que aceitamos Cristo e a sua palavra. Estão a ver? Portanto, esta é a unidade que Paulo desejava e que Cristo deseja para todos nós. Só para arrematar, antes de fazeres a última oração, marido, aqui como fala na lição de quinta-feira, esta unidade sem medo, porque a estratégia de Satanás é dividir para conquistar. Isso. E realmente, ao contrário daquilo que Deus almeja para o seu povo, que é a unidade, o inimigo atua e o seu alvo preferido é exatamente causar a desunião e causar a divisão, não é? Portanto, para poder mais ainda implementar a sua agenda, portanto, que é a destruição dos filhinhos de Deus. Mas se estivermos com este relacionamento com o Senhor for uma realidade através do seu Espírito em nós, então o Senhor vai nos manter unidos na sua graça, no seu poder, perdoando-nos, superando as dificuldades, as frustrações. Ainda ontem eu iniciava a preparação ao casamento de 2 jovens nubentes, portanto, que estão para casar neste próximo ano, portanto, agora no verão, e estava a dizer, o casamento é a superação de muitas frustrações, e tem que ser, para realmente chegarmos a bom porto. E o que o Senhor Jesus aqui está a dizer é, para mantermos esta unidade, o Senhor tem que habitar em nós, o seu Espírito tem que estar em nós, e percebendo nós desafios e dificuldades, é a humildade de Deus, em nós também revelada, que nos ajudará a superar as dificuldades, a pedirmos perdão a Deus, a permitirmos que cada vez mais o seu Espírito em nós habite, para verdadeiramente o Senhor então vencer e ser vitorioso na nossa vida. Amém, amém. Vamos terminar então com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, nós estamos muito, muito gratos pela preciosa e maravilhosa revelação que tu nos dás na tua palavra. Aqui nós ficamos a saber quem tu és, quem nós somos, quais são os teus planos para nós. Ficamos a conhecer mais em detalhe o grande plano da salvação e muito obrigado, Senhor, por nos ajudares a compreender aquilo que Tu queres para nós e quais são os Teus objetivos para nós. Senhor, ajuda-nos a vivermos esta unidade, mas que seja uma unidade verdadeira, genuína. E essa unidade, conforme Tu próprio disseste na oração que dirigiste ao Teu Pai, é uma unidade na verdade. E nunca fora da verdade. Senhor, então ajuda-nos a procurarmos conhecer cada vez mais e melhor a verdade, para que ao interiorizar essa verdade em nós, ao viver essa verdade nas nossas vidas, possamos assim, Senhor, reconhecer quem igualmente está nesse caminho e assim nos possamos unir genuinamente pelos laços do amor que Tu nos dás uns aos outros e assim, Senhor, todos juntos nós cumprirmos a missão que Tu nos deste. Fica, pois, connosco, Senhor, guarda-nos e protege-nos, livra-nos de todo o mal. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado por ter estado mais uma vez connosco. Desejamos que Deus possa continuar a abençoar-vos grandemente na vossa caminhada, nos vossos desafios, seja aquilo que for. Não se esqueçam, o Senhor quer estar convosco e quer vos fazer mais do que vitoriosos pela sua graça e pelo seu poder. Que Deus vos abençoe e até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana, se Deus quiser.